Olá, olá comandantes, sejam bem-vindos a bordo do Vans RV14 da Simwork Studios, que é um avião ótimo, até porque ele já saiu há algum tempo, mas teve alguns updates que resolveram muitos dos bugs iniciais e é por isso é que a gente também está aqui a fazer a review hoje. E há outra razão muito importante, é que agora também os membros do canal têm 20% de desconto na compra do RV14 no site do desenvolvedor, que é simworksstudios.com, ok? Eu vou deixar o link aí na descrição. Vocês só têm que usar o código de desconto dos membros do canal, está lá na vossa parte de membros aqui no YouTube. Se ainda não são membros do canal, então eu acho que têm grandes razões para o fazer. Para além dos descontos, têm também acesso ao nosso canal de Discord, ok? E começa logo no 1,99€. Portanto, se vocês forem comandantes oficiais, vocês vão usufruir do desconto aqui no Vans RV14. E não só, tem lá depois também mais benefícios. Mas é assim, o plano de hoje é o quê? Nós vamos começar este avião, nós estamos aqui na Nova Zelândia, num dos novos aeroportos. E está um dia lindo, é verão, né, na Nova Zelândia. Estamos aqui este PC-12 é um jogador, eu estou no multiplayer. E esta parte é lindíssima e há aqui um ponto de interesse ao pé, isto é um lago, e aqui ao pé nós temos um ponto de interesse que se chama o Hell's Gate, qualquer coisa assim. Portanto, eu ainda não fui lá, vamos lá juntos. Então, primeiro, mais importante é aqui o avião, e aqui fora deixem-me só mostrar, porque ele realmente está muito bem feito em termos de texturas, não tem aqui mesmo nada a apontar, está ótimo. É o que nós já esperamos de uma coisa deste calibre no Flight Simulator, não é? Olha aqui o sol na pintura, até se nota ali umas imperfeições que dá outro realismo, não é? E não é tudo... ou seja, nota-se aqui que o metal tem algumas amolgadelas que é normal, não é? Não é perfeito e isso dá logo outro realismo ao avião. Principalmente aqui, olhem lá, olhem ali o sol a bater. Está muito bom. Por dentro... está muito bom também e tem aqui algumas coisas interessantes, que é, por exemplo, nós temos aqui a nossa copiloto, neste caso a Francisca, não é? Mas se vocês não quiserem, vocês o que é que fazem? Isto aqui é um bug recente, ok? Isto é do Flight Simulator, porque é que aparece aqui tanta coisa? Mas o que vocês têm que fazer é ir aqui a payload e isto tudo, eu não sei porque é que isto está tudo aqui, isto de vez em quando não aparece, outras vezes não. Deixem-me reiniciar, porque já vi isto noutros aviões, não é deste avião. Ok, agora já apareceu como deve de ser, não é? Portanto, nós temos aqui o peso do copiloto. Se nós pusermos isto a 0, temos aqui o copiloto, não é? Se pusermos a 0, vou precisar de Enter. Não, isto estava a funcionar ainda há bocado. Ok. Portanto, vamos pôr a 0. E agora é que acho que... Não sei porque isto não está a gravar. Vamos pôr a 10, sei lá. Ok, a 10 já desapareceu. Algum bugzito qualquer do 0, mas isto antes estava a funcionar. Eu julgo que tem mais a ver com o Flight Simulator, com o último update, do que outra coisa. Portanto, vocês tiram o peso daqui, o copiloto desaparece. E depois aqui atrás também, nós temos, agora não temos carga, não é? Porque temos aqui Rear Baggage 0. Mas se pusermos, por exemplo, 10 libras, aparece aqui alguma coisa, não é? Aparece a mochila e aparece estes estojos de primeiros socorros. Eu julgo que só puserem 5, acho que é 5. Não é 50 que eu quero, é 5. Pois, aparece só os estojos de primeiros socorros, exatamente. E se puserem 30, ok, aparece as duas coisas e aparece ainda um saco, aquele tipo de saco de desporto, não é? Eu acho engraçado, acho estes toques engraçados. O avião, já agora eu não expliquei, ele tem duas versões. Eu estou aqui na versão de triciclo, que é um bocadinho mais fácil de voar. Ele também tem uma versão em trem convencional, que tem portanto, o trem do nariz passa para a cauda, que é mais difícil de voar. Eu estou aqui também com a minha farda customizada. Se vocês quiserem uma destas fardas, também o último nível do posto de comando aí nos membros do canal tem acesso a uma grátis por mês, ok? E para além de outras coisas, vejam lá se vos interessa. Vamos então fechar aqui a porta. É carregar aqui, isto desce, aí está, e depois não se esqueçam de trancar aqui nesta bolinha, está trancado. Ok, outra coisa que isto também faz é mexer, e isto é ao contrário, a gente empurra para trás e isto vem para a frente, é um bocado estranho. Mas pronto, se hoje está muito sol, podemos descer isto, ou podemos só
tirar um bocadinho, fica assim aqui a meio, pá, é como quiserem. Ok, a única coisa que eu não gosto muito neste avião é a vista standard, parece que é muito para cima e vê-se mal os instrumentos. Eu gosto de pôr assim um bocadinho mais para baixo. Estou agora a clicar na seta para baixo, não é? E vocês podem ajustar, e acho que é Alt e cima, que é para irem para a frente e para trás, mas podem sempre também fazer zoom com o rato. Certo, então vamos lá pôr esta beldade a funcionar, e como estão a ver também por dentro está excelente, não é? Olhem só estes sofás. Muito bom. Vamos ligar, ele tem 2 tanques nas asas, esquerda e direita, 50 galões no total. Vocês têm que pôr num qualquer. Ok, e depois vamos ligar aqui, isto é o Battery Master Alternator. Eu não estou a seguir bem a checklist, mas ele vai começar assim. Vamos pôr aqui mistura. Vamos pôr também RPMs no máximo. Vamos já agora ligar Avionics Master e bateria. Avionics Battery, que é para a gente ver aqui também o que é que o motor está a fazer. E vamos ligar a Fuel Pump. Está-se a ouvir? Eu julgo que sim, ok. Agora, magnetos em ambos. Não está aqui ninguém à frente, podemos então ligar. Já está. Vamos desligar aqui a Fuel Pump. Eu vou dar-lhe aqui um bocadinho de acelerador, vamos para as 1100 rotações. Vai aquecer aqui um bocadinho. 900. Por aqui. Ok, portanto, aqui temos o nosso Garmin G3000, não é? Está tudo no verde. Isto é a pressão do óleo, não é? Tudo no verde, combustível. Cylinder Head Temperature e Exhaust Gas Temperature. Eu esqueci-me de ligar. Eu julgo que este Wigwag Pulse Mod é o strobe. Eu não tenho a certeza. Não é o strobe, é o beacon. Julgo, porque ele aqui tem um nome diferente. Mas digam-me nos comentários o que é isto. Depois temos aqui strobes, as nav lights, e vamos também já ligar as taxi lights. Aqui vocês têm o piloto automático, o power. Isto não é para ligar o piloto automático, é só para que o piloto automático possa funcionar. Portanto, a gente pode ligar já. Okay? O piloto automático está depois aqui. Depois aqui é que vocês vão mexer no AP. A AP está aqui, ok? Pronto, a Fuel Pump não temos agora. Isto aqui do PMAG Test Switch, isto é só para quando nós estamos a fazer o Engine Run Up, que vai a um magneto e ao outro. Eles dizem para ligar isto na checklist, e vocês têm aqui a checklist interativa, ok? Se quiserem seguir. Eu, para ficar o vídeo mais curto, eu não vou seguir, mas pronto, quando vocês estão a trocar os magnetos e a ver a queda nas rotações, eles dizem para ligar isto. Outras coisas também interessantes que este avião tem é cowl flaps e alternate air. Os cowl flaps, eu não sei como é que é neste avião, mas é para dar a entrada, dar no motor. Que são uns flaps, não é? São umas portazinhas que se abrem. Agora, eu aqui não vi nada a mudar. Não sei se será que lá dentro e a gente não consiga ver. É possível. O que é que os cowl flaps fazem? Os cowl flaps arrefecem o motor, só que causam mais, portanto, como o ar entra por lá, causa mais, está-me a faltar agora a palavra, em inglês é drag, portanto causa mais atrito, exatamente, causa mais atrito, e então o avião vai mais devagar, mas é útil para nós arrefecermos o motor. Contudo, eu estive aqui a fazer alguns testes, e tanto vendo pela a temperatura da cabeça do cilindro, e pela Engine Gas Temperature, com isto aberto e isto fechado não muda aqui nada, por isso eu não sei se isto não está implementado ou se é preciso termos temperaturas mais altas. Mas pronto, vocês querem ver isto no ar, eu também. Pitot Heat não é preciso. Aqui temos o nosso Garmin, mas isto também vem com o PMS 750, vem duas versões, portanto vocês podem escolher. Eu tenho aqui este GPS mais simples, não é? Transponder, não é? Aqui são as comunicações. Aqui é o áudio das comunicações, as comunicações nós escolhemos aqui, ok? E é isto, é simples, não é? É um avião simples. E outra coisa muito importante é que isto funciona. Por exemplo, os disjuntores, isto aqui é o disjuntor do transponder, não é? O transponder está aqui, está ligado. Se nós tirarmos, desliga, ok? Pronto. Portanto, tal como é na realidade. Ok, vamos então meter isto no ar. Nós vamos descolar da pista que está lá ao fundo e vamos então destravar. O som está genial.
O som está genial, vamos ouvir um bocadinho o avião. Ele é rápido, eu estou aqui a pôr os flaps para cima, porque ele começou já com os flaps para baixo. Agora eu não estou muito familiarizado com este aeroporto. Não sei, ele tem ali uma taxiway, parece-me, que vai até lá ao fundo. Portanto a gente vai passar já por aqui e eu vejo-vos então lá no topo da pista. Estamos então aqui na pista 18, neste dia lindo e neste cenário lindo da Nova Zelândia. Já agora digam-me o que é que vocês estão a achar do novo update da Nova Zelândia. Eu ainda nem vi metade e estou a adorar. E esta zona aqui é das mais bonitas. Nós vamos descolar. Antes disso, eu queria vos mostrar aqui uma coisa que são as luzes. Portanto, vocês podem pôr mais luminosidade nos aviónicos, nos botões e também na cabine. Agora é dia, não se nota muito, mas isso acontece. Depois também há umas coisas que nós vamos notar, que é quando chove aqui no vidro. Mas já lá vamos, quando estivermos no ar. Pronto, está tudo, não é? Landing lights estão on. Estamos ready for takeoff? Não, falta flaps. Ok. Então agora é assim: rotation speed 58 nós, climb speed 100 nós. Portanto é um avião rápido, como vocês estão a ver. Vamos a isso. Ouçam o som. O som está lindo. Airspeed is alive. Ok, 58 nós. Já estamos airborne. Eu já vou tirar os flaps. E agora vamos tentar subir a 100 nós. Um bocadinho mais nariz para baixo. Eu vou tirar um bocadinho de potência também. Não podemos estar a estressar tanto o motor. Um bocadinho de RPMs e ok, estamos ali nos 100 nós. Agora eu tenho que voltar aqui à esquerda, mas para já vamos subir mais um pouco. Vamos a 2000 pés, vamos aí para os 3000. Está a subir muito bem, olhem aquela velocidade vertical. Excelente, excelente mesmo. Estou a levar agora aqui com um ventinho, a manter ali os 100 nós. Olha este espetáculo, não é? Espetacular. Estamos quase nos 3000. 2900, vamos então agora tirar a potência. Vamos estabilizar aqui. Ok, malta, então vamos voltar aqui à esquerda e vamos à procura do tal Hell's Gate. Eu não faço ideia o que é. Parece uma rocha pelas imagens do mapa que eu estive a ver. Do Bing's Map, parece uma rocha que eles fizeram em 3D. Este avião é muito fácil de voar e eu também hoje tenho a sorte de estar um dia lindo. Agora, deixa eu ver se eu me lembro como é que se põe aqui a informação do vento. Será home? Será home? Não era home, era outra coisa. Era carregar aqui? Era carregar aqui, depois more options, wind vector. Eu gosto deste segundo aqui. Não gosto nada, não é este que eu gosto, é este Speed e Direction. Pronto. É mais fácil de ver para mim, que há outras pessoas que não gostam. Ok, clicar aqui outra vez, isto sai. Pronto, temos vento de cauda 13 nós. Vamos então aqui organizar-nos. Deixa eu ver aqui como é que está a melhor vista. Exatamente. Portanto, este é o lago que fica ao pé do aeroporto. É muito lindo este avião, não é? E esta paisagem aqui. E o Hell's Gate ficava alguns aqui a norte de onde nós estamos. Eu vou à procura e depois já volto quando encontrar. Ok, eu liguei aqui os pontos de interesse e está aqui, a Hell's Gate. Estamos mesmo quase lá em cima. O que é que será? Não sei, eu não faço ideia. Parecia uma coisa maior pelo mapa. Eu acho que é uma formação rochosa. Mas eu vou aqui então descer e vamos passar devagarinho lá ao pé. Só preciso a gente ligar aí os flaps. Ou deixo os flaps, assim é que é. Isto fica mesmo aqui ao pé do aeroporto. O aeroporto está mesmo à minha direita. Está ali ao fundo, na asa direita. Serão os geysers. Parece, não é?
É capaz de ser isso. Pois tem, pelo nome faz todo o sentido. É isso, é. São os geysers, olha ali. Aí está o efeito dos geysers, muito bom. Hell's Gate tem mais ali em cima. E pelos vistos é uma atração turística. Estavam ali vários carros. Olha ali, que giro. Está giro, está. Por acaso, Nova Zelândia deve ser daqueles países que deve ser um sonho para visitar. Para quem gosta de natureza, então. Dá a impressão que isto é bastante bonito. E hoje está realmente aqui um dia lindo, não é? Estamos em pleno verão, aqui no Hemisfério Sul. Fevereiro. Portanto, a gente já sabe, frio cá na Europa, vai estar calor no Hemisfério Sul. Olha aqui, está bem detalhado até. Está giro, sim senhor. Bem, deixa-me ver aqui como é que está o vento e vamos aterrar outra vez. Está ótimo. Vamos ganhar aqui um bocadinho de altitude, não estamos muito longe. A approach speed neste avião é de 66 nós. Eu estive aqui a tirar algumas notas do que está no manual. Se bem que o manual não está muito completo a comparar, por exemplo, com o do Kodiak, não é? Mas também é um avião muito mais simples e é um avião muito mais em conta, não é? Como eu não sei se já referi, o avião custa 15 euros e os membros do canal então têm desconto de 20%, fica a 12 euros. Vale bem a pena, é só irem lá então ao site do simworkstudios.com e usar o código de desconto que vocês têm aqui na vossa parte de membros assinantes do canal. E depois tem lá também os outros descontos, portanto aproveitem, não é? Está no vosso direito. Ok, temos então aqui a pista à nossa frente. Vamos começar a reduzir e vamos começar a pôr flaps. Ok, full RPMs. Ele não quer perder velocidade. Estamos também um pouco altos. Um pouco é a favor. Estamos muito altos mesmo. É que o problema é que eu estou a levar aqui com rajadas de vento ascendentes. Ok. Já consegui. Pronto, estamos a 70 nós. Não é? Que é mais ou menos a velocidade que a gente quer. Já podemos ligar aqui outra vez o motor. E agora vamos tentar manter-nos aqui até à aterragem. Vamos aterrar aqui novamente na 1.8. A aterragem é fácil com o triciclo, é um bocado difícil com o outro do terreno convencional. Atenção. Portanto, o ideal é começarem com o triciclo, que é o que eu estou agora, e depois irem até ao outro avião, o terreno convencional. Vamos aqui devagar fazer o flare, esperar que o avião pouse. Se calhar ainda vamos ouvir ali o stall, ali está, stall, e mesmo a tempo. Excelente, ok. Esta foi boa. Estava um avião a descolar, não sei se vocês repararam, quando a gente estava a aterrar. Eu estou aqui no multiplayer, como eu referi. Vamos então aqui para o parque. Porque este cenário está excelente, não é? Um dos vários aeroportos. Nós vamos para a Nova Zelândia este domingo. Ok? Domingo à tarde, 4 da tarde. Portanto, juntem-se a nós. Qualquer pessoa pode vir. Eu vou fazer um vídeo com um briefing a explicar. O plano de voo também vai estar lá na descrição. Então, ainda estou a tratar dos detalhes, mas vamos para a Nova Zelândia, em princípio para a Ilha do Sul. E vai ser engraçado. Vai ser um voo assim mais manual. Bem, onde é que a gente põe agora? Vamos pôr aqui. Eu quero ver o que é que está aqui escrito. Neste aeroporto. Isto é o quê? Welcome to Rotorua. E depois está qualquer coisa, deve ser na língua lá dos nativos da Nova Zelândia, não é? Ok. Bem, para desligar eu vou cortar o combustível. Já está, tiramos a mistura, podemos tirar aqui isto também e depois é que vamos aqui aos magnetos e às luzes e essa coisa toda. E eu ainda vos quero mostrar uma coisa que eu não podia mostrar antes do voo, mas é o seguinte. Este avião tem o chamado Canopy Jettison, que é ejetar o canopy, não é?
a parte aqui de vidro. Mas vocês fazendo isto, depois têm que reiniciar o voo todo para isto voltar. Eu vou puxar então. E é isso. Em alguma emergência e tal, isto sai. Mas eu gostei bastante do avião. Quer dizer, 12 euros para membros do canal, eu acho que é oferecido, não é? Vale bem a pena e é um avião extremamente rápido. Ele chega aos 147 nós, que é cruise speed, e never exceed speed é 200 nós. Portanto, é um avião super rápido, fabricado pela Vans. Isto vem em kits. RV14 é um avião super moderno também. E eu acho que se vocês gostam deste tipo de aviões, fabricado em kits, por isso é que ele tem aqui isto do experimental, também vão gostar do Jabiru. E o Jabiru da Air Simulations, temos o J160 e o J160 que vêm num pack juntos. Eu fiz a review deles e está a aparecer nesse ecrãzinho aí. Cliquem lá no quadrado e eu estou lá dentro do Jabiru. Não se esqueçam de deixar o like. Até já.